Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o 8º episódio de Snowpiercer, o Expresso do Amanhã, que chama Revoluções. E esse episódio, ele, apesar de ter quase metade ou até mais do episódio focado em cenas de ação e de combate, eu acho que ele tem dois pontos que são colocados assim de passagem, que são bem interessantes para a gente apreciar melhor o episódio. O primeiro que é bem no comecinho, que é quando o Miles está lá na locomotiva ali, né? Então ele está sendo treinado ali para virar um engenheiro, né? Virar um maquinista ali de trem. E ele está falando com a Melanie e eles têm uma conversa a respeito de como que cada revolução, né, ela é mais lenta, né? Então revolução tem um duplo sentido aí, né? Primeiro, o sentido direto da palavra, que seria a revolução à volta, né? Todo motor, assim, ele faz revoluções, né? Daí vem a palavra RPM, né? As revoluções por minuto que um motor faz. Então, quantas voltas, né? Quantas revoluções esse trem está fazendo, né? E por X tempo que ele demora para dar a volta completa, né? Então eles comentam que cada revolução ela é um pouquinho mais lenta. Por quê? Porque o trem vai tendo desgaste, porque o terreno vai ficar, o trilho vai ficando mais danificado, porque, enfim, existem problemas acontecendo, né? Esses desgastes que o trem vai enfrentando, que fazem com que as revoluções se tornem mais lentas. E com isso, a Melanie responde que então é função deles corrigir isso, né? Corrigir esse pequeno atraso, né? Então nessa revolução que eles estão fazendo, eles estão 22 horas mais lentos do que a última, né? E pensando que esse trem dá a volta no mundo inteiro, então assim, a princípio não é tanta coisa mais lenta, mas ainda assim, né? É uma lentidão a mais ali, né? Que precisa ser corrigida. Ok, e a segunda leitura aí do uso da palavra revolução é justamente uma revolução, né? Uma revolução de alguma coisa. Quando você tem algo que está sendo mudado, existe uma revolta e essa revolta se foca em mudar alguma coisa pré-estabelecida que não está bom para algum dos lados, né? Que é justamente o que esse episódio está fazendo. É a tomada ali do pessoal da cauda, né? Se aliando ao pessoal da terceira classe para tomar o trem, porque eles não estão contentes com a administração atual do trem. Ok, outro ponto desse episódio é que a Melanie ela é confrontada ali pela primeira classe, que descobre que o trem não está sendo regido pelo Sr. Wilford, que o Sr. Wilford não existe. E a gente descobre que o Sr. Wilford não existe há muito tempo, há anos, né? E que provavelmente lá no comecinho o Sr. Wilford era uma pessoa que não foi ele que construiu o trem, né? Foi a Melanie, isso a gente já sabia, mas que o Sr. Wilford estava mais preocupado em aproveitar os últimos tempos de vida dele ali, cercado de todo o luxo e todos os vícios que ele poderia ter, justamente para aproveitar esses últimos momentos de vida, porque ele não acreditava que a humanidade pudesse ser salva. Essa era uma ideologia da Melanie, ela que acreditava na salvação da humanidade, né? E então ela constrói o trem, ela é a pessoa responsável pela parte técnica ali, pela parte prática, né, de fazer o trem funcionar, e o Wilford foi lá e vendeu tickets, né, e não para salvar a humanidade, mas sim para conseguir construir aquele negócio inteiro. Ok, então tem esse primeiro pedaço aí que a gente fala sobre a palavra, que a gente pensou sobre a palavra revolução, o uso da palavra revolução nesse episódio, né, como que ela pode ser lida. E o outro detalhe que eu acho interessante a respeito desse episódio é justamente o uso daquele lenço vermelho
ali que quando o Leighton volta para chamar, para abrir as portas, né, que eles já estão tomando conta do trem, né, que eles deixam de ser uma cauda para querer se tornar um trem, né, eles colocam uns lenços vermelhos amarrados no braço, o Leighton usa aqui no pescoço e tal, e quando eles estão indo para tomar o trem mesmo, efetivamente tomar o trem, né. E então esse lenço vermelho, né, ele tem diversos significados aí, sempre relacionados com revoluções, né, no decorrer da nossa história. A gente tem uma leitura aí de uma tomada socialista, né, e a gente tem também a leitura ali do uso. Vamos lembrar que essa série ela é baseada num quadrinho que ele é francês, né? E então a gente tem que sempre que ter essa leitura a respeito da Revolução Francesa, né? A faixa vermelha ali na bandeira, né, tricolor da França, ela representa o povo, né? Então, de novo, eles estão usando ali esse lenço vermelho no braço ou no pescoço, enfim, justamente para representar esse poder do povo. E esse lenço vermelho tomou aí as notícias aí no ano passado, acredito eu, né, quando lá na França o pessoal estava usando esses lenços vermelhos no corpo, no pescoço, para se voltar ali contra aqueles bloqueios que estavam sendo feitos nas ruas porque eles existiam o pessoal de colete amarelo, né, que estava protestando ali, fazendo protestos nas ruas, só que estava incomodando outras pessoas que queriam andar na rua, né? Então, enquanto o movimento a princípio era legítimo de reclamar, ele estava atrapalhando outras pessoas. Então existia esse segundo grupo de pessoas que usava esses lenços vermelhos, não para ir contra o pessoal do colete amarelo, mas olha, nós apoiamos a sua reivindicação, só que não o seu método, né? Então existiu esse uso aí do lenço vermelho recentemente aí na nossa história, né? Então tem também essa leitura, né? Outro ponto interessante do lenço vermelho, né, é que ele representa, né, a cor vermelha, de novo, na França, né, a cor vermelha representa a fraternidade, né, como ela representa o povo, ela representa a fraternidade. Inclusive tem um filme, né, que faz parte da trilogia das cores, né, que se chama A Fraternidade é Vermelha, né, e então as três palavras aí que representam, né, igualdade, liberdade e fraternidade, né, na França, eles cada um representando uma cor, né? A liberdade branca, a igualdade azul e a fraternidade vermelha, são os três filmes. E fraternidade é uma coisa difícil da gente definir, né? É mais difícil de definir exatamente o que é fraternidade do que liberdade e igualdade, né? Liberdade e igualdade são coisas bem na cara, mas fraternidade é um termo um pouco mais complicado da gente definir exatamente o que é, né? Então vamos tentar olhar para a palavra, né? A princípio a palavra significa irmandade, né? Seria quase um sinônimo aí de irmandade, mas não necessariamente é um laço sanguíneo, né? Um laço de família. Na verdade é uma irmandade, uma fraternidade de pessoas que lutam por uma única causa, que acreditam numa única coisa, né? Que se sentem iguais dentro de um ideal, dentro de uma crença, talvez, ou dentro de que estão andando no mesmo caminho, né? Então você cria essa fraternidade. Então quando você... vamos pegar um exemplo bobo aí, né? Duas pessoas não são totalmente diferentes, não gostam de absolutamente nada iguais, mas tem aquele único detalhe que os dois gostam de tomar Nesquik, né? Nesquik de morango. Então vamos lá. Aí eles criam essa fraternidade porque os dois acreditam que Nesquik seja a melhor coisa para misturar no leite. Então esse único ponto em comum pode gerar esse sentimento fraternal, né? Esse sentimento de
esse cara agora é igual a mim, mesmo que todas as outras coisas sejam diferentes, mas no Nesquik somos iguais, né? Então, esse é o sentimento de fraternidade, né? Então, de novo, enquanto o pessoal da cauda lá do trem, né, era um grupo de pessoas, e o pessoal da terceira classe era um outro grupo de pessoas, que a princípio eles não têm nada em comum, eles têm um único detalhe em comum, que é: não estamos felizes com a administração que está vindo lá da frente do trem. Então eles conseguem se unificar nessa fraternidade, né, e criar um trem, né, que é exatamente o que a série o episódio fala, né? Ele tem um cara lá que grita uma hora, uma cauda, e aí o Layton vira e fala: não, 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 é um trem. Aí eles começam a gritar ali: um trem, um trem. Eles vão andando pelo trem todo ali, gritando um trem. Então existe esse movimento de unificação fraternal aí entre a cauda e a terceira classe do trem. Bem legal o episódio, apesar de ter grande tempo de tela aí reservado para cenas de ação, que são divertidas, são legais de assistir. Esse episódio conseguiu, com 2 pequenos detalhezinhos aí, colocar um monte de informação bacana a respeito de qual que é o argumento que essa série está defendendo aí, né? 2 pequenos detalhezinhos. Foi esperto, foi um roteiro esperto que conseguiu agir de uma maneira super efetiva, assim, né, no que ele tá se propondo. E o episódio termina ali com a Melanie presa, né? Aliás, ela passa o episódio inteiro presa, né? Na mesma mesinha ali que ela torturou esqueci o nome dela, a menina lá da cauda, né? E torturou e matou, né? A menina da cauda, que era a mãe do Miles. E então ela tá ali, e a Ruth, né, que é a outra, que era braço direito ali da Melanie, falando que ela será executada amanhã. Então fica aí o que vai acontecer com a Melanie, né? Talvez eles estejam já preparando para acabar com a personagem, visto que ela é uma atriz cara, né? Talvez para manter numa série. Eu sempre penso, né, que esses atores muito famosos, assim, quando aparecem em séries, eles não duram muito, né? E, enfim, talvez ela seja uma atriz muito cara para se manter na série, então eles já estejam querendo encaminhar ali para que ela não exista mais, né, na segunda temporada. Mas, enfim, vamos ver como é que isso vai acontecer. E o Tico mandou as opiniões dele a respeito desse episódio. Então, Tico, agora é com você. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas. Hoje vamos falar sobre o 8º episódio do Expresso da Manhã. O 8º episódio se chama Revoluções. Nome muito interessante, né? Já que é nesse episódio que temos finalmente a grande revolução do Layton, lá do fundão, contra todo o trem, né? Mas é um nome muito interessante porque temos várias revoluções nesse episódio, né? Vamos fazer um pequeno exercício aqui de imaginação e ver quantas revoluções temos aqui nesse episódio. Bom, obviamente temos a revolução do Layton lá do fundão, a tão esperada revolução do fundão contra o trem, né? Contra principalmente a primeira classe. Também temos a grande revolução da primeira classe contra a Melanie. E temos a revolução do trem, né? Só que no outro sentido de revolução, né? No sentido meio físico, né? Que é justamente a revolução que o menino comenta logo na primeira cena, depois da abertura, né? Que é a rotação que o trem faz em torno do planeta, né? Uma coisa muito interessante também que eu achei, que às vezes eu penso, né? Como é que foi feita todo esse percurso em volta do planeta, né? E tudo mais. Fiquei pensando assim, e o quanto isso
o quanto toda essa história estaria se passando, o quanto no futuro essa história estaria se passando, né? Uma coisa muito interessante que, por exemplo, eu lembro eu sou arquiteto, né? Daí eu vi bastante mega construções do Discovery Channel, né? E um dos episódios que tem fala justamente sobre uma ponte que liga o Estreito de Bering, né? E o quanto isso seria complicado e tudo mais, né? Foi um episódio muito legal, muito interessante que eu tenho, vou mostrar pra vocês. Somos todos. Oi, voltei. Então, como eu estava falando, peguei aqui o meu DVD do Mega Construções do Discovery Channel e é essa daqui a ponte que liga o Estreito de Bering e possibilita que esse trem aqui do Snowpiercer, o trem do trem que estamos assistindo aqui, a jornada, né, possibilita que ele dê toda essa volta em torno do mundo, né, que possibilita que ele faça não só o trajeto pela Ásia, pela África e pela Europa, mas também consiga passar para a Europa, né, graças à ponte do Estreito de Bering, né, que é esse episódio aqui. Eu não sei qual é o número do episódio, mas é esse daqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá muito reflexo. É esse aqui. Muito interessante, vale muito a pena ver esse episódio aqui do Mega Construções. Bom, e é isso sobre o que eu tinha para falar sobre revoluções. Bom, mais uma vez, nesse episódio, uma das coisas realmente mais interessantes é justamente a primeira cena. A primeira cena que comenta sobre alguma cena reflexiva sobre algum determinado personagem, falando sobre essa jornada, essa coisa, né? E a narrativa do episódio de hoje é sobre a Ruth, né? Ela falando o quanto o trem é importante, mas principalmente o quanto o Sr. Wilford é importante para ela, né? E isso, e tem uma outra cena que a gente vai comentar daqui a pouquinho, isso eu achei muito legal, eu gostei muito. Para começar, para mim, quanto mais complexo for uma narrativa, uma história, e quanto mais complexos forem os personagens, para mim é melhor. Quanto mais camadas, para mim uma narrativa, uma história tem que ser como uma cebola, não como um pavê, como uma cebola. Cheia de camadas, né? É a história principal, mas tem outras histórias sempre acontecendo em paralelo, que uma interfere na outra e assim por diante, né? E cada personagem também ter várias camadas, vários pensamentos, várias, não digo identidades, mas vários conflitos internos, né? O tempo todo ele pensando, putz, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou fazendo a coisa certa? Será que eu deveria estar fazendo dessa forma? E isso eu sempre gosto muito que tenha numa história. Também, de certa forma, é um pouco a realidade, né? Isso eu gosto, mostrar complexidade. Voltando para o que eu estava dizendo sobre a Ruth, né? O quanto ela endeusa o Sr. Wilford, né? E isso traz realmente um paralelo muito, muito legal para os dias de hoje, para o mundo em que vivemos hoje. Não só hoje em dia, mas fala sobre a humanidade, né? Qual é a grande questão aqui nisso que estamos discutindo sobre a Ruth, né? É a questão de endeusar uma pessoa, colocar uma pessoa não como uma pessoa, mas como uma entidade
superior, né? Isso sempre acontece com líderes, né? Com grandes líderes. Por quê? Por que isso acontece, né? Porque sempre porque quando estamos falando de humanos, quando a gente fala de igual para igual um com o outro, essa questão de, por assim dizer, obediência ou coisa do tipo, ou hierarquia, ou coisas relacionadas, perde muito valor, né? Quando eu sou igual a você, por que eu tenho que obedecer você, né? Por que eu tenho que seguir você? Por que eu tenho que... se você é igual a mim, eu vou fazer o que eu quero, você faz o que você quer e assim por diante, né? Não tem essa questão da hierarquia, né? Mas quando um se sobressai e começa a tomar decisões e fazer as pessoas... convencer as pessoas concordam com elas e fazem o que elas querem e tudo mais, ao longo do tempo, esse líder começa a se transformar em algo muito maior, né? Ele deixa de ser uma pessoa falível e com problemas e ser uma pessoa igual ao outro, para ser um líder, uma pessoa super importante, um rei, um imperador, um deus, né? E é isso, né? Justamente na cena que a Ruth, nessa primeira cena, né, que a gente vê a Ruth falando quantos... realmente o Sr. Wilford é uma entidade no trem e se transformou no deus do trem, né? E é isso, e isso eu acho uma questão que eu acho muito legal de ser discutida. Eu gostei muito de ter trazido essa coisa para o episódio, né? Esse aspecto social e psicológico, né? E é exatamente isso que a gente vê muito. A gente sempre teve isso. Isso é uma característica muito humana, né? A gente vê isso por todos os períodos históricos que tivemos, mas hoje, principalmente hoje em dia, 2020, isso é muito, muito, muito colocado, né? A esquerda colocando o Lula, por assim dizer, como... O Lula é o grande deus da esquerda brasileira e assim por diante. E hoje o Bolsonaro é o grande deus da direita, né? E é isso. E quando você descobre que, nossa, é só um ser humano, quando você vê que aquele deus sangra, é um choque muito grande, né? A gente tem uma necessidade muito grande de terem deuses ou salvadores da pátria que vêm do céu e cheguem e resolvam todos os problemas que temos, né? Não pode ser só um ser humano, né, como eu. Porque se eu não consigo, se eu sou falho, se eu sou só isso, o outro que também é só um ser humano, só um Zé Ruela, um porcaria, também não vai solucionar e também sei lá, de certa forma me inferiorizaria, né? Pô, se eu não conseguir, por que um outro ser humano iria conseguir, né? Mas quando vem o líder, o Deus, e vem
E a gente sempre quer, né, talvez por desconfiança ou descrença na própria capacidade humana, né, de resolver os problemas, e na nossa própria capacidade de resolver os problemas, né, a gente pense que ninguém é capaz de resolver, né? A gente sempre coloca as nossas incapacidades, medos e assim por diante nos outros também, né? E quando vem alguém e também tem um aspecto de preguiça também, né? Se tem alguém que chega e vai resolver todos os problemas para mim, é maravilhoso, né? Porque eu não preciso ter que resolver, né? Não tenho que pensar em como solucionar o problema, né? Eu tenho alguém que já fez isso por mim, né? E é isso. E aí, justamente, a outra cena que eu gostei muito foi justamente a hora que cai a ficha, né? Que ela descobre que o Deus dela não existe, né? Que é tudo uma mentira, né? Isso eu achei muito, muito, muito interessante, que realmente essa coisa foi para mim o ponto máximo da... bom, só para falar, teve lá a revolução do Leighton, lá teve uma briga e tal, as coisas, mas para mim essa parte, embora seja a grande revolução, para mim essa parte não é a parte tão importante assim. Realmente a parte que eu mais gostei foi justamente a questão da Ruth, né? Voltando para a cena que ela entra no quarto da Melanie, né? O que se passou pela mente dela, né? Isso eu achei muito legal. O aspecto o primeiro impacto putz, é tudo uma mentira, né? Mentiram pra mim o tempo todo. A outra coisa que justamente ela fala, né? Que as pessoas agora vão se agarrar em quê, né? Porque as pessoas precisam não podem se agarrar umas nas outras. Elas precisam de alguma coisa superior, né? Elas precisam de um Deus, por assim dizer, né? E agora elas vão se agarrar em quê, né? Eu achei muito, muito legal isso. Essa própria expressão que ela utilizou, né? Então, mais uma vez, a mentira caindo, elas vão se agarrar em que? A esperança, a questão do controle, né? Sendo quebrado, a questão de que o Deus sangra, a questão de que eu estava sendo comandado por um humano, né? A Melanie, um igual a mim, né? Quem que é ela para dar ordens para mim, né? Ela é uma igual a mim, justamente no mesmo uniforme, na mesma categoria, fazendo as mesmas coisas, né? Por que ela manda e eu não, né? Eu gostei muito dessa cena e justamente da Ruth nesse episódio foi pra mim uma das coisas mais legais, assim, justamente essas camadas se quebrando, né? As reações. Esse episódio eu acho que vale por causa dessas coisas, né?
E do outro lado da Melanie, a Melanie falando mal do Sr. Wilford, que ele não estava nem aí, que a única coisa que ele queria era ganhar o dinheiro dele, o objetivo nem era para salvar a humanidade, era só vender bilhete e ganhar um último dinheiro, né? E ela pensando, pô, justamente aqui que a gente tem essa grande oportunidade de fazer com que a gente sobreviva, né? Eu não posso deixar essa oportunidade nas mãos desse babaca que não faz nada, né? Que só tá aqui para explorar, para ganhar um dinheiro. E aí ela pega esse trem para ela, essa responsabilidade para ela, né? Isso eu achei muito legal, muito interessante também. Justamente essa questão da menina ruiva, né? Eu achei um aspecto muito interessante, muito legal. Essa ânsia, né? Essa vontade da adrenalina, né? Isso me faz pensar o quanto isso é só uma questão de ser uma menina mimada, né? De ter uma vidinha monótona, sem desafio nenhum, sem nada, né? Essa questão de não pertencimento, né? De não ter o que fazer, não tem um destino, não tem não é motivação, não é um ideal, então essa coisa de não ter uma causa, né, para poder fazer uma coisa, né, e isso justamente naquela cena onde ela está atrás do maquinista, né, me fez pensar, putz, não tem só uma garota mimada aí, tem realmente uma psicopata aí, né? Não é só uma questão de não ter o que fazer da vida, é realmente uma psicopata que não sente, que precisa da morte, da batalha, de alguma coisa para poder ter um mínimo de adrenalina, de emoção para poder viver, né? Bom, vamos então agora mais uma vez tentar ir para a Revolução do Leighton, né? A Revolução do Leighton eu gostei, eu achei muito legal toda a batalha, eles indo, principalmente toda a estratégia que foi feita, montada antes das coisas acontecerem, e depois as coisas indo acontecendo exatamente conforme o plano e assim por diante, né? Bom, o Leighton foi lá, liberou o fundão, foi indo passando por cada uma dos carros, né, do trem. E agora eu gostei muito do novo lema, né, que não é um só fundo, né, agora é um só trem, né. Gostei dessa parte, gostei disso. Uma coisa que eu pensei justamente numa questão estratégica aí de combate, né, por assim dizer, qual é o nível de controle que o pessoal tem do trem, né? Principalmente os maquinistas, esse tipo de coisa. Por exemplo, numa emergência mecânica, por assim dizer, que eles tenham que tirar um vagão, né? Será que não teria alguma tela,
alguma coisa que fale, liberar tal vagão, né? Ou será que teria, para liberar, seria realmente você ter que ir lá no último vagão, puxar alguma coisa entre os carros, né? Algum ferrinho que conecta as duas coisas, daí você tira, daí libera, né? Será que não seria alguma coisa automatizada, já que tem uma coisa tão tecnológica, né? Eu imagino que seria, né? E já imaginando que esse trem seria uma coisa tecnológica, já pensando que revoluções poderiam acontecer, independente se alguém entrasse ou não, será que não teria como abrir as janelas para congelar todo mundo, por exemplo, numa questão estratégica desse ponto, né? Não sei, ou por exemplo num mecanismo de incêndio, né? Já que está tudo sendo congelado, se pegasse fogo num vagão, será que eles não teriam uma forma de controle de abrir as janelas, justamente, independente se fosse para um combate ou para combate a incêndio, eles não deveriam ter controle sobre janelas e portas do tipo, né? Eu achei que deveria ter coisas do tipo, né? Para justamente deixar as coisas um pouco mais interessantes, mais interessantes do que estão agora. Que mais? Bom, agora voltando mais uma vez naquela cena da Melanie e da Ruth, né? A Ruth já meio que começando a tomar o controle, o poder das coisas, né? Já falou que a Melanie ia morrer. Daí a gente vai para uma questão estratégica da série. Será que a Melanie vai morrer mesmo? Eu espero muito que não, porque não digo que obviamente eu estou gostando bastante da Melanie agora, nesse episódio principalmente eu gostei muito da Ruth, mas principalmente a atriz dela, eu esqueci o nome da atriz, mas a atriz é muito boa e está levando essa série muito bem. Eu acho que se matarem a Melanie, a série morre também. Essa série, eu acho que tá tendo... eu não sei quem é que faz essas questões estratégicas do roteiro, né? Eu acho que o roteiro, especificamente, está sendo muito bem construído. Cada um dos personagens está sendo muito bem construído. A história, tudo está sendo muito bem feito, muito bem construído. Mas a série, eu acho que está tomando decisões estratégicas a longo prazo ruins. A primeira grande estratégia ruim que foi tomada foi justamente o fim o fim da investigação criminal. Eu acho que a primeira temporada inteira deveria ser seria a investigação criminal. A revolução já aconteceu. Então e agora? Como é que vai ser isso? Obviamente no próximo episódio vai ser resolver como é que a Melanie vai tomar o poder de novo, como vai se dar a revolução, né? Como é que a revolução vai ser feita, né? Como é que vão ser as coisas a partir de agora, né? Será que tá aí uma coisa muito, muito interessante de pensar, né? Como é que vai ser o próximo episódio, né? Vai ter mais matança? Eles vão tirar vagões? Como é que vão ser as coisas? É isso. Eu
acho que a Melanie não vai morrer no próximo episódio, ou na série. A Melanie vai ficar aí pra sempre. O Leighton também. Mas e aí, como é que vai ser pra segunda temporada ou terceira, já que a revolução já aconteceu? No próximo episódio provavelmente já vão... A Melanie vai dar algum jeito de... Talvez tenha um julgamento. Não, eu imagino que não. Talvez possa ter alguma... As coisas vão piorar, vão pedir ajuda da Melanie, a Melanie vai dar um jeito de negociar a paz, e a Melanie vai voltar a tomar o controle e as coisas vão ser um pouco mais justas. Não sei. E o fundão que fez realmente a revolução, e todas as pessoas que estavam na revolução, como é que vão ser punidas, não vão ser punidas? Como é que as coisas vão se dar a partir de agora, né? Muito interessante. Bom, muitas coisas aconteceram nesse episódio, vamos ver o que acontece a partir de agora. É isso aí. Até o próximo episódio, pessoal. Então é isso aí, Tico. Valeu, muito obrigado. Vamos lá, eu vou dar 3,5 para esse episódio, gostei dele, apesar de ter um monte de cena de ação. Cena de ação também é legal, mas assim, é sempre legal quando você tem coisas para discutir. Esse episódio colocou bastante coisa para discutir, apesar do grande tempo de cenas de ação que o episódio teve. Então, vou dar 3,5 para esse episódio, gostei. Tô mais bonzinho do que o normal. É isso aí, então vamos esperar o próximo episódio e nós voltamos. Muito obrigado por nos aturar e nos vemos no futuro.